Bom, vamos começar, então, vou começar agradecendo, antes de passar a palavra, agradecer em nome da Polo, o Dr. Ielo e o Flávio Cheves por aceitarem esse convite, de vir conversar um pouquinho sobre o financiamento de transporte público, opções de financiamento, né, de transporte público em grandes cidades. Então, vai falar um pouquinho da experiência dele em Porto Alegre, né, e o Flávio vai fazer essa mediação para a gente. Vou passar a palavra e agradecendo a participação e a disponibilidade de vocês. Primeiro, eu, mediador, ou o Rodrigo? Pode começar, Flávio. Então, tá bom. Não, agradeço aí imensamente o convite da Polo, né? Tiago, Tatiane, e que nos conhecemos aí há muito tempo, fazemos trabalhos juntos, e Rodrigo também, fazemos trabalho juntos. Conheço há muito tempo, não com tanta intensidade quanto o Tiago e a Tati, né? Que já somos aqui de São Paulo e já interagimos bastante. Mas acompanhei a trajetória do Rodrigo, né? Desde a Sinergia e Juiz de Fora, Porto Alegre, agora de VUM, dos consultores. E eu acho que, no geral, até nos trabalhos que a gente faz em conjunto, discutimos bastante esse tema que, com a pandemia, na verdade, ele só aflorou, né? Que é o financiamento aí do transporte público de passageiros urbano, né? Urbano metropolitano, que vive um momento muito crítico, né? Ele já vinha numa trajetória aqui no Brasil de mudanças estruturais, com o papel da tarifa, né? Vivendo uma pressão porque aqui, só para contextualizar, o Brasil sempre, principalmente nos transportes sobre pneus, né, ônibus, dependeu da tarifa cobrada diretamente do usuário para financiar tanto a operação quanto o investimento, basicamente. Claro que o setor público ainda investia em algumas infraestruturas, terminais ou corredores, mas frota e operação dessa frota, o operador privado, concessionário permissionário, sempre dependeu da tarifa. Isso, ao longo dos anos, tem sofrido choques pré-pandemia, e a pandemia foi a pá de cal, que eu costumo chamar, num modelo que depende só da tarifa. Basicamente, a questão de tarifa zero, ou de até redução tarifária, ou de poder de compra, né? O que a gente fala em inglês, tem uma palavra muito que encaixa perfeitamente, que é o affordability, a capacidade de pagamento, né, do usuário perante a tarifa, é um tema que se discute muito lá fora, vem à tona, a concorrência modal, né, porque o transporte, vamos lembrar que ele não é um serviço como o saneamento básico, a eletricidade, que você não tem muita opção, a não ser, na porta da sua casa, ligar naquele prestador de serviço público, aqui no caso de São Paulo, a Sabesp, né? Agora a Enel, antiga Eletropaulo. E no transporte, você, na hora de sair de casa, você vou de carro individual, vou de bike, vou a pé, vou de Uber, vou de táxi, vou de ônibus, vou de metrô, vou combinar tudo isso, né? Você tem um mundo aí à sua disposição nesse processo decisório que aumenta a complexidade do nosso setor em termos de qual é o modo que ele vai pegar, qual é a combinação e como isso vai gerar recurso, pagar o custo de tudo isso, né? Então, só para fechar o meu início aqui do debate aqui, que eu entendo que o tema tarifa zero é um driver aqui da nossa discussão, ele justamente põe a tarifa, discute o papel da tarifa e discute, por outro lado, que possam existir outras fontes para financiar o custo desse sistema, que não está localizada exatamente na tarifa cobrada daquele usuário, daquele modo. E, ao mesmo tempo, eu acho que um outro ponto que eu lançaria aqui na discussão
é a própria dinâmica do nosso sistema, né? Que ele não é de uma atividade que a gente chama econômica, totalmente movido pela demanda. Ele requer uma oferta adequada, um nível de serviço que tenha estabilidade, né? Somente em momentos críticos do dia, a população, é um serviço essencial e é um serviço público. Então, ele tem que ter uma regularidade e uma qualidade. Então, isso faz com que ele tenha um componente de montá-lo pela oferta. E aí isso, de novo, descobre a lógica da tarifa, né? Que vem da demanda. Né? Então, acho que esses são os elementos que eu queria pontuar. E aí passo a palavra aí para o Rodrigo, para os demais colegas. Bom, em primeiro lugar, agradecer muito o Tiago e a Tatiana pelo contato, pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Agradecer ao Flávio aí pela introdução. Esse assunto, né, que, se a gente for falar há 4 anos atrás, era quase que um assunto proibido, né? A gente falar de financiamento de transporte público. E usando aí um chavão desse momento, toda crise gera uma oportunidade, né? Gerou uma oportunidade para a gente, que é discutir esse assunto com a sociedade um pouco mais, num nível um pouco mais elevado, com uma profundidade e uma atenção que esse assunto requer. Né? Então, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente consegue mensurar o quanto nós avançamos nesses 2 anos de pandemia, ou 3 anos aí entre algumas iniciativas que começaram, e aí a gente inclui a iniciativa de Porto Alegre nesse rol de propostas, e não estou dizendo aqui que essas iniciativas inventaram a roda, né? Porque se a gente olhar mais para trás um pouquinho, você vai ter lá a Erundina, você vai ter alguns outros gestores públicos que já mencionavam. Então, imagina naquela época, né, a Erundina falar em custear transporte, aquilo causou um problema político muito significativo para ela. Então, o assunto ficou na geladeira durante muitos anos, ou esquecido no fundo da gaveta, nem na geladeira, mas esquecido no fundo da gaveta, e aí, em algumas cidades, esse assunto começou a ser retomado. São Paulo já tinha aí a questão do subsídio, e outras cidades foram pipocando aí iniciativas de tarifa zero, muito também tentando seguir o exemplo do que estava ocorrendo, por exemplo, em Tallinn, né, que foi assim um exemplo inicial. Lá zeraram a tarifa e começaram a avaliar qual que era o impacto disso. O bate-papo nosso aqui hoje vai girar em torno da proposta de Porto Alegre, que não era zerar a tarifa. Tá? Então, deixar isso claro. A gente tinha... Quando eu cheguei lá, o prefeito falou, olha, eu vou te dar uma missão, você tem que reduzir a tarifa em R$1. E aí a gente achou que ele estava delirando, né? Falando, pô, R$1, como é que eu vou baixar? Era R$4,50, uma coisa assim. Como é que eu vou baixar a tarifa em R$1 se ela é R$4,50? A gente está falando de 20 e poucos por cento. Então, e aí começamos a estudar os assuntos, que são os assuntos que a gente vai apresentar aqui, mas a questão central do movimento que a gente fez, ou tentou fazer em Porto Alegre, parte a gente conseguiu avançar e parte não, desse movimento foi a melhoria da qualidade do transporte público como um todo. Então, não se restringiu a você simplesmente reduzir o preço da tarifa. Tinham outras ações que eram ações importantes, que faziam parte de todo um conjunto de medidas que visavam resgatar a qualidade, a imagem do transporte público, que estava muito deteriorada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no início da conversa, que eu até nem vou apresentar aqui, mas vou fazer um comentário rápido. Porto Alegre tinha 30% de gratuidade. E aí parece um contrassenso quando você fala assim, eu quero trabalhar para uma tarifa mais baixa, trabalhar para uma redução de custos, e você corta a gratuidade. Porque essas gratuidades que foram criadas ao longo
de diversos processos, e aqui não estou julgando o mérito da gratuidade, essas gratuidades não tiveram fonte de custeio e foram analisadas muito do ponto de vista de uma determinada categoria ou de um determinado tipo de situação que se queria atender, e não uma coisa voltada para a questão do poder de compra, que foi o que o Flávio falou no começo, né? O benefício tarifário, ou ele é para todo mundo, ou ele é um benefício social. Então, a gente tinha caso de estudante que estava lá debatendo a questão da reorganização e das mudanças que a gente queria fazer na gratuidade do estudante, que pagava 6, 7 mil reais de mensalidade numa faculdade particular de medicina. E ele ali brigando pelo direito da gratuidade. Ele não está errado de brigar pelo direito da gratuidade. Porém, eu acho que esse benefício ele tinha que ter um caráter muito mais social do que simplesmente tarifa zero para estudante ou 50% de desconto, enfim, o que seja. E aí a gente pode reproduzir isso para idoso, para pessoas com deficiência, enfim, a gente tem que dar acessibilidade a essas pessoas, mas a gente tem que cuidar também da conta geral de como é que esse sistema vai continuar funcionando. Então, esse era o objetivo, da gente tratar algumas questões pontuais. Então, conseguimos reduzir, por exemplo, aumentar, né, o limite de idade para gratuidade, lá era 60 a 64, depois entrava o 65, que está garantido pela Constituição Federal. Então, a gente passou para os 65, então, e não cortou o benefício de ninguém. Direito adquirido, já estava adquirido. Quem entrasse, quem fizesse 60 anos a partir da aprovação da lei, teria que esperar agora até os 65 para poder ter o direito à gratuidade. Então, isso já reduziu um pouco da quantidade de pessoas que andavam de forma gratuita no sistema. Eu vou passar a apresentação aqui, mas eu não queria fazer disso aqui uma palestra onde a gente fica em mais um bate-papo mesmo. Então, fiquem à vontade para interromper, levantar a mão, para a gente debater e interagir ao longo da nossa conversa. Só um minutinho. Eu acho que eu não estou com autorização aqui para compartilhar. Pronto, agora vai. Tá, então deixa eu fechar aqui e tentar de novo. Não me permite compartilhar a tela. Posso te mandar no WhatsApp aqui a apresentação, Tatiana? Você compartilha aí? Deixa eu ver se agora vai. Porque todos os participantes aqui, agora vai ser. Vamos ver. Se não, me manda aí eu compartilho. Tá. Não, ele só me permite criar um quadro branco para escrever, ele não permite compartilhar arquivo. Então, eu abro aqui, pode deixar. Então tá, vou te mandar no WhatsApp agora. Só um minutinho. Chegou já. Pronto, aí confirmou o envio aqui. Bom, então, enquanto isso, a gente vai conversando. Então, com esse desafio do prefeito de melhorar a qualidade, dar mais tecnologia, que a gente podia fazer, né? Então, a gente começou a pensar na priorização do transporte coletivo, aí a gente vai ter uma imagem sobre isso, informação em tempo real. Bom, beleza. Então, aqui não é a apresentação inteira da época do projeto, é uma adaptação do arquivo que foi feito e bastante resumido também, para a gente não ser muito enfadonho aqui no processo.
mas a ideia era essa e a gente botou aqui uma faixa exclusiva para trazer também essa ideia da priorização do transporte coletivo. A imagem da orla também tem um simbolismo lá para Porto Alegre, que foi um espaço que foi revitalizado, projeto do Jaime Lerner, tinha sido inaugurado há pouco tempo. Então, ali criou-se um espaço de convivência numa área que era completamente degradada, só que essa área de convivência na região central da cidade, e como é que as pessoas de longe acessam essa área tão bonita e tão interessante que foi construída com dinheiro público, como é que o público em geral da cidade de Porto Alegre, o cidadão de Porto Alegre, acessaria esse espaço? Só através do transporte público, aqueles que não têm outra opção além do transporte público. Então, isso aqui tem uma conotação um pouco mais emblemática, além só da imagem bonita que a gente escolheu, e agradecer lá ao Jefferson pelas belíssimas imagens que fez à época para a gente. Pode ir o próximo? Bom, como eu falei da priorização do transporte coletivo, a gente tinha projetos dentro da prefeitura, da IPTC, de várias faixas exclusivas e que elas não tinham autorização do prefeito para serem implementadas. E aí a gente conseguiu convencer o Marquesan. Os prefeitos anteriores investiram muito em corredores exclusivos, que demandam muito investimento, valor alto, e já tinha alguns anos que não tinha ampliação desses corredores de pista exclusiva para o ônibus. E a implantação da faixa exclusiva é uma medida barata e que a gente consegue dar um ganho de velocidade para o transporte público, melhorar a eficiência operacional de forma simplificada. Então, nós levamos essa proposta ao prefeito, ele autorizou e em um ano e pouco, um ano e meio no máximo, a gente implantou mais de 22 quilômetros de faixa exclusiva e era um aumento de 130%. Eles tinham 17 quilômetros de faixa exclusiva que foram implantados em 40 anos. Em um ano e meio, a gente mais do que dobrou esse número de extensão, permitindo assim que o transporte tivesse uma agilidade maior na sua circulação. Pode passar o próximo, por favor? Como eu falei também, a gente conseguiu a parte de tecnologia, implantar o GPS na frota, e para o cidadão, para a pessoa que está de fora, a grande vantagem é o aplicativo que ele vai ter ali para poder ver se o ônibus vai chegar no tempo, fazer a roteirização, escolher a melhor linha. Então, a gente dá mais informação e começa também a ser competitivo com os nossos concorrentes do transporte público. Você tem os aplicativos de transporte individual, ele te dá com precisão a hora que o carro vai chegar, o preço da corrida, enfim. Então, a gente também tinha que ser competitivo e melhorar a qualidade da informação passada para o cidadão. Então, isso foi um avanço também, já tinha alguns anos que eles estavam tentando implantar, e dei a sorte lá da gente conseguir avançar nesse processo e colocar o projeto na rua. Pode ir o próximo, por favor? Reformulação e renovação da frota, Então, a Carris tinha uma frota já bastante deteriorada e cerca de 30% da frota foi substituída, foram 98 ônibus com ar-condicionado, todas as regras de acessibilidade com elevador e as outras características internas que o veículo tem que ter, sistema de GPS e o reconhecimento facial. E aí, pode passar o próximo também, por favor? Acho que já é... aqui. O reconhecimento facial foi muito importante. Quando eu cheguei em Porto Alegre, o prefeito falava muito da segurança. Como é que o pessoal vai pegar ônibus? É inseguro. Tinha muito assalto a ônibus, tinha muito assalto nos pontos de ônibus, e foi criada uma delegacia especializada nesse assunto. Apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, lá chamada Brigada, apoio da Guarda Municipal, dos operadores de transporte público, todas as empresas participaram do processo, e a prefeitura bastante engajada. Então, a gente criou uma rotina de ações em que a gente conseguia
pegar as imagens de dentro do ônibus, ou pegar a imagem das câmeras de monitoramento de edifícios e tal, e começamos a elucidar alguns crimes, alguns assaltos, prender alguns criminosos, a polícia fazia o trabalho dela muito bem feito, e aí começou a ter uma redução significativa, chegando ao ponto de reduzir 78% nos assaltos dentro dos ônibus, e foi o menor índice em 15 anos. É aquela coisa que você começa a cuidar da vidraça quebrada, a teoria da vidraça quebrada. A vidraça está quebrada, ninguém cuida, e daí a pouco alguém quebra outra, e a outra vai quebrando. Quando você começa a reparar, consertar esses detalhes, né, você consegue passar para o cidadão de que tem alguém olhando por aquilo ali, ele também passa a olhar e a coisa ganha um ciclo positivo, um ciclo virtuoso de ações que resultam na melhoria da qualidade do serviço. E o reconhecimento facial foi importante tanto para a questão do reconhecimento dos bandidos e tal, das pessoas que cometiam crimes dentro do ônibus, mas também a gente passou a fazer o cadastramento de quem tinha direito à gratuidade e reduzindo significativamente as fraudes. Tinha muito caso do neto usando o cartão de idoso, do avô e outras fraudes que acabam atrapalhando o sistema. Pode passar o próximo. Bom, aqui a gente vai entrar na questão do financiamento propriamente dito. Então, como o prefeito falou lá, Rodrigo, você tem que baixar pelo menos de R$1, a gente tinha que juntar uma série de ações, e aí a gente começou a estudar o que era feito pelo mundo para poder reduzir a tarifa. Então, o que tem de coisa acontecendo no Brasil e no mundo que a gente pode tentar copiar e adaptar para a nossa realidade? Bom, a primeira coisa que chamou a atenção é que nós cobrávamos, dentro da tarifa, uma taxa de 3% de gestão da Câmara de Compensação Tarifária. Ou seja, é um contrassenso você cobrar do cidadão que anda de ônibus, que está poluindo menos, que está gerando menos congestionamento, que está utilizando um sistema coletivo, você cobra dele 3% para sustentar a operação da empresa pública de transporte e circulação, que é a SP-Trans, que é a BH Trans, a empresa que cuida disso, da gestão do trânsito e do transporte de Porto Alegre. Com isso, a gente já tirava 15 centavos da tarifa, e a ideia era realmente você desonerar a tarifa do transporte público. Pode passar o próximo. Tarifa de uso do sistema viário. Com base no que foi feito em São Paulo, onde as empresas de aplicativo de transporte individual elas compram créditos para utilizar a infraestrutura do transporte público, nós fizemos a proposta de ter uma cobrança de 28 centavos por quilômetro rodado, e esse recurso arrecadado pelo transporte individual custearia parte da redução da tarifa do transporte público. Então, para isso, a gente teria... a gente tinha lá, todos os dados são de antes da pandemia, a gente tinha cerca de 25 mil veículos cadastrados em Porto Alegre, nas plataformas de Uber, 99, Cabify, entre outras. Lá tem um aplicativo local chamado Garupa. E ali a gente conseguiria levantar aí um recurso para reduzir a tarifa em 70 centavos. Ou seja, para cada quilômetro rodado pelo transporte individual remunerado, a gente conseguiria aí baixar 14% da tarifa do transporte público de Porto Alegre. Aí, juntando com os 15 centavos de outro, a gente já tinha 85. Então, à medida que a gente foi desenvolvendo as propostas, começou a aparecer para a gente o seguinte: olha, não é tão difícil a gente baixar esse R$1, que no começo da proposta do prefeito parecia uma missão impossível, né? E a gente tinha expectativa, não, vamos tentar aqui 30, 40, 50 centavos. Quando a gente viu o tanto que a gente tinha de potencial e como a gente podia ser agressivo nas propostas, a coisa foi tomando um corpo, e a equipe também foi engajando mais e começou a acreditar de que era possível. Porque a primeira vez que eu fui falar isso com os técnicos lá dentro, eu falei assim: putz, lá vem esse maluco que caiu lá de Juiz de Fora, aqui em Porto Alegre, não conhece a cidade e tal, e agora vem falar que vai reduzir a tarifa em R$1.
Então, assim, pô, haja paciência, né? Uma pessoa nova chegando na cidade, haja paciência para aguentar esse cara. E aí, mas só que a coisa começou a acontecer. As faixas exclusivas estavam sendo implantadas, o GPS saiu, e esses estudos começaram a mostrar que dava, né? Que a gente precisava era não ter medo de ousar, não ter medo de estudar o assunto e tentar propor alguma coisa diferente do que vinha sendo fazer, do que vinha sendo feito. Tem uma frase que é atribuída ao Einstein, né, de que fazer a mesma coisa sempre, esperar resultado diferente é loucura. Então a gente estava tentando fazer diferente e gerar um resultado diferente de tudo que vinha sendo feito ao longo dos anos. Pode passar o próximo, por favor? E como é que a gente baseou essa proposta? Baseou em São Paulo, né? A gente pegou o valor médio ali, basicamente, o valor médio de São Paulo, que São Paulo a taxa varia de acordo com o horário do dia, se tem mais trânsito, tem menos trânsito. Então a gente pegou o valor médio, né? 28 centavos era ali aproximadamente metade do que São Paulo cobra. Brasília cobra um valor, 1% do valor da corrida, o que para a gente não resultava num valor significativo, e já que era para comprar uma briga com esse assunto, a gente queria que ela fosse suficiente para beneficiar o cidadão que andava no transporte coletivo. A mesma coisa de Fortaleza. Curitiba cobra máximo de 10 centavos por quilômetro rodado, e tinha São José dos Campos também falando ali de 1% do valor da corrida. Só para dar um tamanho da possibilidade de arrecadação desse modelo, né, porque nem o ISS essas empresas pagam nos municípios onde elas prestam serviço, pagam por autodeclaração em São Paulo. Então, se você quiser declarar que faturou R$1.000, vai pagar o ISS sobre R$1.000, enquanto tem certeza que a Prefeitura de São Paulo não aceita a autodeclaração da Polo, e ela tem que emitir a nota fiscal e pagar o ISS referente ao serviço realmente prestado. Então, por que essas empresas gozam de imunidade fiscal? Por que essas empresas não podem pagar os impostos, como todos nós pagamos, como qualquer prestador, a lavanderia paga, a oficina de eletrodoméstico paga o ISS, todos nós que prestamos serviço? Por que esses prestadores de serviços de transporte individual têm direito a essa imunidade fiscal e esse sistema completamente perverso para a sociedade, incentivando o uso do transporte individual, aumenta a poluição, enfim, uma série de coisas. O conforto a gente não pode negar, a evolução tecnológica que trouxe, abriu nossos olhos para um monte de coisa, foi importante por um lado, mas, por outro lado, tem as externalidades negativas que a gente não pode esquecer de avaliá-las nesse processo. Pode ir o próximo. Taxa de mobilidade urbana. Aqui, a gente tentou promover uma democratização do uso do transporte, e algumas pessoas falam que isso aqui é um vale-transporte, mas na verdade não é. O que a gente propôs aqui tem uma origem, tem uma inspiração no Versement Transport da França. E tinha um projeto de lei que já tinha muitos anos, mas não tramitou, em Curitiba, que também era muito parecido com essa proposta aqui. Então, o que a gente propôs, a gente pegou o número de pessoas com carteira assinada em Porto Alegre e fez a seguinte proposta: eu preciso aumentar a base de arrecadação ou de pagamento de uma taxa, e através dessa taxa eu dou um passe livre para quem for o pagador dessa taxa. E aí a gente compara com taxa do lixo, a gente compara com taxa de iluminação pública ou contribuição, aí não me peguem pelo nome específico pela questão tributária, mas é muito mais o conceito. A iluminação pública você não paga. Hoje eu não estou em casa, eu vou desligar o poste da frente da minha casa. Não existe isso. Enquanto no transporte a gente paga pelo uso efetivo e não pela disponibilidade do serviço. A ideia aqui é transformar a disponibilidade do transporte público para os geradores de emprego e também, na consequência, reduzir o custo para eles. Como é que você reduz esse custo?
cerca de 30% das pessoas, da massa de trabalhadores de uma cidade, é que está recebendo o Vale Transporte. Porque quem recebe mais de 3 salários mínimos já não vale mais a pena pedir o Vale Transporte, porque os 6% de desconto eles são maiores do que o custo com o transporte propriamente dito. Então, a nossa ideia era reduzir o custo para o empregador, mas aumentar a base. Aí ele falou assim, Rodrigo, mas como é que você faz essa mágica? As empresas que são intensivas em mão de obra, e principalmente em mão de obra que tem um salário menor, elas teriam uma economia bastante significativa. Por exemplo, os supermercados, talvez a indústria da construção civil, porque essas pessoas compram para a maioria dos seus funcionários. E a gente iria cobrar esse valor das pessoas que não pagam hoje. Por exemplo, uma financeira, uma clínica médica, onde tem ali vários funcionários de salário mais altos, que não pedem o Vale Transporte. Então, perto da massa salarial dessa camada que tem uma renda mais elevada, esse custo de R$ 63 por pessoa, ele não era representativo. E perto do quanto cada empresa pagava pelo Vale Transporte dessa renda mais baixa, reduzir de 240 para 63 era extremamente representativo. Então, você tinha dois resultados, dois impactos positivos. Você aumentava a renda do trabalhador, porque não ia descontar mais os 6% dele, reduzia o custo para o empregador daqueles empregos de baixa renda e conseguia uma contribuição dos geradores de emprego de mais alta renda que não traria tanto impacto para o negócio deles como um todo e contribuiria para a sociedade e para a cidade como um todo. Pode passar o próximo. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode... E como a gente falou aqui de que o projeto era mais amplo, né? Então aqui a gente tinha a intenção de criar tarifa de pico e tarifa fora pico, transformar isso em passageiro equivalente. A lei municipal não permitia, então tinha que mudar a lei para que a gente pudesse também mexer nesse item específico. Pode passar o próximo. Receitas extratarifárias. Esse ponto aqui, ele é muito controverso. Para toda vez que você vai discutir sobre financiamento de transporte público, tem uma parcela de vereadores, uma parcela da população que fala, só botar propaganda, a propaganda paga isso tudo. A arrecadação de propaganda ela é muito pequena, ela não faz nem cosquinha no que a gente precisa fazer para reduzir o custo da tarifa. Mas, como isso aqui pegava bem dentro do pacote como um todo, e se a gente não tocasse nesse assunto, a gente ia ser questionado, mas na propaganda você não quis mexer e tal. Então, a gente acabou colocando aqui como sendo um dos outros itens. E aí a gente transformava o rendimento financeiro obtido pela bolsa que as empresas acabam tendo, ou pelo fluxo financeiro não utilizado, né, aquele saldo. O rendimento financeiro desse saldo ele ficaria disponibilizado para redução da tarifa. Os recursos que a gente tinha oriundos do estacionamento rotativo público, a área azul, zona azul, de Porto Alegre, a gente também investiria parte desse recurso para reduzir a tarifa. Ou seja, isso aqui era para completar o pacote de medidas que a gente já vinha propondo em conjunto com as outras. Pode passar o próximo. Tarifa de congestionamento. O que era essa tarifa? Aqui, nos moldes do que fazem em Londres com o Congestion Charge, e aqui eu queria chamar a atenção para o nome. Então, isso é o pedágio urbano. Então, eu acho a tradução pedágio urbano péssima. Eu não gosto do nome. Então, a gente deu o nome de tarifa de congestionamento. Por quê? Porque eu vou cobrar de quem gera congestionamento e dano ambiental, porque fica no congestionamento gerando mais poluição, eu vou cobrar dessa pessoa uma tarifa pelo benefício
ou pelo conforto que ela tem de querer se dar ao luxo de atrasar a viagem das outras pessoas e gerar mais poluição. E a proposta era cobrar uma tarifa de ônibus, eram 4,70, para uma determinada área na região central, era o centro histórico de Porto Alegre, e com isso a gente reduziria a tarifa em R$ 1,60, 34% de redução no custo para as pessoas que andam de ônibus com a implantação dessa tarifa de congestionamento. E Porto Alegre tem uns programas de rádio com muita audiência de manhã, a Rádio Gaúcha, comparada, né, à importância da Rádio CBN, da Rádio Band News FM aí na cidade de São Paulo, a Rádio Gaúcha faz um programa de manhã e onde os assuntos polêmicos são tratados nesse programa. E eu fui lá no dia do lançamento das propostas e a apresentadora, que já estava incomodada com alguns itens, como, por exemplo, a gente implantou faixa exclusiva na Avenida Independência, que é uma avenida numa área nobre, e ela morava ali perto, e a Avenida Independência, para ela sair da garagem, a faixa exclusiva ela achava que trazia perdão, bastante incômodo. Então, ela já tinha um negócio, e ela, usuária do automóvel, aí ela vira para mim assim, você não tem vergonha na cara de cobrar para que eu entre com o meu carro no centro histórico, pagar R$ 4,70 e tal? Eu falei, Rosane, eu gostaria dessa sua indignação com o cidadão que anda de ônibus. A gente cobra dele 2 tarifas, uma para entrar, outra para sair, há não sei quantos anos, e ninguém ficou indignado. E é o cara que não tem recurso, ele não tem outra opção. A senhora tem a opção de usar o carro, ir a pé, ir de táxi e fazer diversos outros meios de deslocamento. Mas essa indignação é porque a gente sempre privilegiou o automóvel. Não culpa a senhora pela indignação, mas é porque a gente sempre teve a cultura de priorizar e dar um privilégio para o automóvel. E quando alguém vem e faz uma proposta que muda essa lógica de pensamento, realmente a pessoa fica indignada. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma conta reversa. O quanto já foi dado para o automóvel a parte de estacionamento, por exemplo. Se vocês chegam no lugar e não acham uma vaga para parar o carro, fica aquele, poxa, não tem uma vaga e tal, não tem uma vaga pública, um espaço público. E aí, quanto foi gasto ali de sinalização, de piso, de pavimento, de base, de drenagem, de sinalização horizontal e vertical, fiscalização, iluminação, tudo para poder parar um automóvel, que é uma entidade, uma propriedade privada. Então, quanto a gente já investiu para o automóvel e nem perguntou para o cara que anda de ônibus, para a pessoa que está lá no ônibus, se ele queria que usasse o dinheiro do imposto dele para poder construir toda essa infraestrutura. Então, quando a gente começa a colocar esse tipo de visão para o debate, a gente chama atenção para uma coisa que a gente sempre fez e achou normal, né? Então, você pergunta para qualquer pessoa, quanto custa para você sair no seu carro e ir ao trabalho? Ah, não custa nada. Como assim não custa nada? Toda a cidade teve que investir uma quantidade significativa de dinheiro para que aquilo ali virasse uma rua para que você pudesse trafegar com o seu veículo. Semáforo, quanto que a gente investe em automação de semáforo, pesquisas e tudo mais, que não entra nessa conta do subsídio ao transporte individual. Pode passar o próximo. Bom, aqui onde a gente se inspirou, nos Estados Unidos, no Chile, na Inglaterra, na Suécia e na Itália, não vou ficar entrando nos detalhes aqui, vocês conhecem bem aí as iniciativas de tarifa de congestionamento que tem ao redor do mundo. Pode ir o próximo. Aqui foram as modernizações que a gente falou da questão da passagem escolar, né? Uma outra coisa que tinha lá, que eu particularmente acho um absurdo. Os DAs, os CAs, os grêmios estudantis, eles eram intermediadores do processo de cadastro. Então, para eu ter direito a uma carteirinha, ao cartão de ônibus do passe escolar, eu tinha que ir no meu DA, no meu grêmio, pagar R$50 de taxa para ele fazer o cadastro, e o grêmio ia na prefeitura e fazia o cadastro de forma gratuita, e o cara ia buscar o
o cartão depois na sede da empresa operadora da bilhetagem. Por que que ele vai cobrar? Se é um negócio para poder privilegiar o estudante e dar a ele a opção, por que que vai cobrar R$ 50 de taxa para a confecção do cartão? Sendo que o cartão era gratuito, a segunda passagem era gratuita, ou seja, era um contrassenso. E isso financiava a operação do Grêmio. Nada contra o Grêmio, mas ele que vai fazer churrasco, vai fazer as atividades dele lá, vender camisa, adesivo, para poder se custear, e não através do sistema de transporte público. Então, também foi outra alteração que a gente propôs. Pode ir o próximo. A gente também fez uma proposta de adequação da legislação para a questão das concessões, como é que ia ser regrada, possibilitar a criação de outras fontes de custeio para reduzir a tarifa. Isso tudo é moldar o ambiente para, inclusive, pensar já no transporte sob demanda, integração entre modos diferentes, integração entre metropolitano e municipal. A gente precisava fazer uma revisão da lei, que era já muito antiga, fazer uma revisão da lei para que todas as propostas que a gente vinha construindo, elas pudessem, de fato, acontecer e se integrar. Pode ir o próximo? De novo, aqui eu misturei as duas coisas, mas a legislação do serviço de ônibus também, permitindo que a gente pudesse ter integração entre as lotações, que é um sistema de transporte coletivo de uma qualidade maior, micro-ônibus com banco de ônibus rodoviário, uma porta só, uma tarifa mais alta. Então, tentar fazer o seletivo, alimentar o convencional, enfim, otimizar os diversos sistemas que a gente tinha, possibilitar, por exemplo, o uso de veículos menores, que tinha um tamanho específico de veículo que podia ser usado em determinadas linhas. Então, uma linha noturna de uma área distante podia operar com micro-ônibus, por exemplo, se fosse o caso, mas não permitia, porque o micro-ônibus era do transporte seletivo, então tinha algumas coisas que a gente precisava ajustar para que pudesse também reduzir o custo geral do sistema. Pode ir o próximo? Bom, resumindo, né, o que isso aqui acarretava em resultado para o cidadão, e depois eu pedir para voltar nessa imagem para fazer o comentário. Pode ir o próximo. Com o fim da CCT, a gente já tinha ali 15 centavos, a tarifa caía para 4,55. Com a tarifa de uso do sistema viário, menos 70 centavos, caía para 3,85. Com a tarifa de congestionamento, menos 1,60, ela já caía para 2,25. E depois, com a taxa de mobilidade, que só podia ser implementada no ano seguinte, por causa do período em que ela foi proposta, a gente teria uma outra modificação. No final do projeto inteiro, a passagem de ônibus sairia de R$ 4,70 para, no máximo, R$ 2,00, e o passe estudantil para R$ 1,00. A gente manteria o desconto de 50% para o estudante. O que a gente tirou foi a integração, a segunda perna gratuita, e ele pagaria ali 50% na segunda perna, que isso, para a composição do pacote todo, isso era bastante relevante. Então, esse era o impacto, era trazer a tarifa de R$ 4,70, mesmo com aumento de custo, aumento de salário, que estava acontecendo naquele momento, a gente traria de R$ 4,70 para R$ 2,00. Ou seja, o desafio do prefeito de R$ 1,00 ficou até fácil de tentar vencer. Difícil foi convencer, num ano eleitoral, apresentar uma proposta dessa bastante ousada para a época, no ano eleitoral, convencer as diversas forças políticas, porque se tudo fosse aprovado e a tarifa caísse esse tanto no ano eleitoral, ele teria aí um patrimônio, não, como é que você chama? Pode ser um patrimônio para que ele apresentasse durante a campanha e fosse bastante incisivo em mostrar o quanto ele tinha reduzido a tarifa para aquelas pessoas, 900 mil passageiros mês no sistema de transporte coletivo, 900 mil dia, desculpa, 900 mil viagens dia no transporte coletivo de Porto Alegre. Então, volta para aquela foto anterior, Tatiana, por favor, só para fazer. Essa via, vocês estão vendo que ela tem 4 faixas, né?
mais no estacionamento e mais a ciclovia. O dia que a gente foi propor esse trabalho, essa via antigamente ela tinha 2 faixas de estacionamento nas laterais e 4 faixas de rolamento no meio. O dia que a gente foi propor esse projeto, o prefeito falou: como é que você vai manter o número de faixas de rolamento, mantendo as 4, ter estacionamento, ter ciclovia, melhorar a segurança do pedestre e tal. Redistribuição de espaço, prefeito. A gente não vai aqui fazer nenhum tipo de intervenção e tirar espaço do automóvel. Então, a gente conseguiu, só com a redistribuição de espaço, melhorar aqui a Avenida Mauá, aqui o porto de Porto Alegre, melhorar a circulação na Avenida Mauá e criar uma faixa exclusiva, que também foi muito importante para tirar o ônibus do congestionamento que acontece, inevitavelmente, nessa Avenida Mauá, todos os dias no horário de pico. Bom, em termos de apresentação, era isso. Eu estou aberto aqui para a gente bater papo e conversar sobre o assunto. Só eu fazer um comentário aqui, como mediador, né? Super interessante todas as colocações e essa história que o Rodrigo contou. E aí uma pergunta, disso tudo, o que foi implementado de fato? O que virou ou Bom, não? A gente não tinha base na Câmara, Flávio. A gente tinha perdido a base na Câmara no ano eleitoral, porque aí começam as fragmentações e cada um vai montar ali a tua estrutura para a eleição. A única coisa que foi aprovada de imediato era uma coisa que atrapalhava a prefeitura, na visão dos vereadores, atrapalhava o prefeito Marquesan, que era reduzir a taxa de gerenciamento do sistema de transporte, que ia refletir na nossa receita, como gestor da empresa pública de trabalho. Então, isso foi aprovado de imediato, a tarifa já caiu 15 centavos. As outras propostas, e eram propostas polêmicas, elas foram rejeitadas muito menos pelo mérito e muito mais pela questão política do que pelo mérito. E aí, como o prefeito não tinha essa sustentação na Câmara, tem uma que não está apresentada aqui, que a gente tirou, ela foi rejeitada num primeiro bloco, que era a não obrigatoriedade da contratação, da renovação dos cobradores no sistema de transporte. À medida que as pessoas fossem aposentando, o cobrador representa cerca de 15% a 18% do custo total do sistema. À medida que as pessoas fossem se aposentando, saindo do sistema, a rotatividade de cobrador lá é muito grande, eles não precisariam ser repostos. Quando a gente apresentou esse projeto de lei, uma vereadora específica foi para a rádio falar que a gente estava demitindo 3.000 famílias e não sei o quê, botando na rua da amargura. Não tinha 3.000 cobradores. Tá? Mas esse assunto, a versão dela colou. Porque é muito mais fácil você falar isso e o nosso sentimento de... o brasileiro tem pena, né? O brasileiro tem pena do outro. Fala, pô, pessoal maldoso vai demitir 3.000 cobradores e tal. Então, assim, a gente ia fazer o projeto não tinha nada de demissão, ele foi copiado até de São Paulo, um projeto que nosso colega Aveleda, nosso amigo Aveleda, tinha feito a proposta para São Paulo também, que é requalificar o cobrador. Tinha vaga de motorista, tinha vaga de mecânico, tinha vaga de assistente administrativo. Será que a pessoa quer ser cobradora durante 50 anos, 30 anos? Ou ela quer crescer na carreira e ter oportunidade de ter um emprego melhor? Então, a gente tinha todo um programa de treinamento com o SESC Senat, de capacitação dessas pessoas para informática, para mecânica, enfim, o que ele quisesse se candidatar, e à medida do que ele quisesse sair, ele falou assim, olha, pintou uma vaga de assistente administrativo na contabilidade, o cara formou em contabilidade e teve um treinamento para isso, ele sairia de cobrador para ser técnico contábil e melhoraria a carreira dele profissional.
Mas esse também foi rejeitado e foi já aprovado agora nesse mandato, nessa gestão atual. Uma outra ponto que eu queria colocar é, do ponto de vista do desenho dessa proposta, ainda que, né, dessa dificuldade em avançar, em aprovar e efetivamente implementar isso, no desenho que vocês fizeram, como é que era tratado? Porque você tem uma série aí de institutos, né, vamos dizer assim, vamos chamar assim, criados aí como esse que é pago pelo empregador, né, que é o irmão gêmeo do Versman Mobilité, que eles chamam hoje, que era o Versman Transport lá da região de Paris, que lá é significativo, né, lá na região de Paris, mais de meio sistema é financiado por esse tributo, essa taxa, enfim. E então vocês propuseram a criação desse mecanismo aqui. Aí tem essa do congestionamento, do uso do viário. Então a própria questão dos aplicativos, né, que já Paulo, como é que esses fluxos todos seriam efetivamente cobrados por quem, né? Quer dizer, é a prefeitura em si, algum órgão, a prefeitura? Porque a minha preocupação é como é que esses fundos entrariam nesse caixa da prefeitura e como é que haveria uma garantia de que o transporte urbano, né, aí seja a gestora, a secretaria, a autoridade, tivesse acesso a esses fundos? Porque no arcabouço constitucional brasileiro fiscal, existe muita dificuldade, né, nessa questão de dedicar, né, de vincular recursos para certos usos. A gente sabe que tem educação e saúde no nível constitucional bastante garantido, mas saindo da educação e saúde, você tem muita dificuldade em vincular recursos que são muitas vezes, inclusive, contingenciados. Vou dar um exemplo aqui. Na própria área de telecomunicações, né, você tem uma série de taxas ali que a gente paga na conta de luz, né, que muitas vezes elas são, inclusive, pagas, na conta de telefone, no caso, muitas vezes elas são, inclusive, pagas na conta, mas os órgãos, né, setoriais de telecomunicações acabam não acessando, né, o Tesouro lá, nacional, contingencia e bloqueia esses recursos que não são reaplicados no próprio setor. Então, a minha preocupação é o que vocês chegaram a pensar e o que chegaram a escrever nesse desenho, vamos chamar assim, blindagem dos recursos, porque senão acaba virando, né, arrecadação do ente público ali, e ele chega lá um governante e fala, não, eu vou fazer outra coisa com isso, e deixa o transporte, a gente abaixa a tarifa, né, e deixa o transporte sem recurso nem da tarifa e nem esse outro recurso novo criado, ele Minha acaba se dúvida era perdendo. um pouco em relação a isso também, Flávio. O que era criado institucionalmente aí? Se tinha um fundo, como que era esse direcionamento dessas arrecadações, né? Normalmente, o que a gente vê nos processos de administração pública, o cara precisamos criar um fundo. Aí faz uma lei do fundo, aí depois indica, vai arrecadar o fundo disso, daquilo outro. A minha sugestão para o prefeito foi ao contrário. Prefeito, se a gente for mostrar primeiro a lei do fundo, nós vamos ter que mostrar um monte de fontes de receita, que a gente não vai ter a lei ainda, e aí não vai dar para explicar o que a gente quer, e nós não vamos conseguir aprovar o fundo, e depois a gente não vai ter espaço para explicar quais são as fontes de receita que vão alimentar esse fundo. Obviamente que não há como garantir, porque a Constituição não permite, o ato discricionário do prefeito fala assim, não, quero mudar isso aqui, não vou mais botar o dinheiro no fundo, até porque ele é um dos gestores do fundo, então ele teria responsabilidade sobre isso. Sim, exatamente. A nossa ideia foi fazer o contrário. Primeiro eu crio as receitas. Porque o que mais tem na administração pública, nas prefeituras, é fundo sem receita. Então, primeiro eu crio a receita. A partir do momento que as leis fossem aprovadas, a gente já tinha a lei do fundo pronta para dar entrada na Câmara. Aí eu já teria a garantia da receita
e falava assim, para poder viabilizar isso tudo que vocês aprovaram aqui, a gente tem essa lei aqui, e cria o fundo, e aí tinha o regramento, dentro dessa lei do fundo, tinha o regramento de como transferir o dinheiro. Decalo. Entendeu? Então, a gente inverteu a ordem para não ter um problema a mais, que seria criar um fundo inútil. Mas perpassaria esta figura de um fundo, né? Quer dizer, sim, tinha essa questão. Porque eu acho que isso é uma fragilidade que está nesse arcabouço que eu mencionei, constitucional, fiscal do Brasil, porque acaba tendo esse poder discricionário dos governantes sobre o fundo, sobre esse tipo de fundo, né? Que, assim, claro, do ponto de vista comportamental, você pode criar um processo de amadurecimento e de respeito, mas que, do ponto de vista objetivo, ele poderia, a qualquer instante, resolver direcionar o recurso para outro fim, né? Ele pode avocar... Eu estou falando isso que eu lembro um caso que eu estudei pessoalmente em Goiás, quando estava se concebendo ainda o VLT de Goiânia, que não foi esse que foi feita a PPP, que está paralisada, do eixo leste-oeste, mas era o VLT norte e sul lá de Goiânia, na 90. A gente estava trabalhando junto ao Banco Mundial, carta consulta, porque ia ter o Banco Mundial aí financiando, e naquele instante eu fiz toda uma vamos chamar assim, diligência junto às contas fiscais de Goiás e a Secretaria da Fazenda, e existia um fundo criado, por exemplo, para efeito de uma rodovia, eu não lembro exatamente a forma que ele arrecadava, e que tinha tido um caso exatamente, que o fundo estava com dinheiro, e tinha um fim de um uso para uma rodovia, para uma obra, etc., e como Goiás, até hoje eu acho que Goiás tem problema de finanças públicas, eu estou falando isso de 15 anos atrás, ela estava com as finanças muito ruins, e aí o governador desviou, vamos chamar assim, o recurso do fundo, que tinha um uso específico, para pagar folha de pagamento, para quitar folha, porque então ele distorceu. Eu sei que é um caso assim extemporâneo, mas é o tipo de preocupação que no médio e longo prazo, né, a gente teria com essas estruturas, que aí, nesse sentido, eu acho que precisa de amadurecimento regulatório, até constitucional, para dar robustez a um modelo desse tipo. Né? Eu acho que é mais uma coisa constitucional que vai permitir, se a gente for equiparar o transporte... O dia que a gente parar de olhar o transporte público, né? Educação. Olhar o transporte público como um negócio de empresário e passar a olhar como um serviço público que deve ser prestado para a sociedade, essencial e de caráter permanente, que tem que ser, assim como a gente tem saúde, educação e outras principalmente saúde e educação, mas é um serviço público essencial que tem que ser prestado principalmente para aquelas pessoas que não têm outra opção a não ser o transporte público. Mas enquanto não tiver essa mudança de cultura, o risco da discricionariedade do gestor de querer tirar o recurso do fundo, a gente continua. Agora, eu acho que esse recurso ele começa a complicar, porque aumento de tarifa de ônibus é um assunto espinhoso. É a única coisa que não pode aumentar. Aumenta água, aumenta gás, aumenta telefone, aumenta luz, aumenta qualquer coisa. Quando você fala que vai aumentar o ônibus, o mundo cai, né? É manifestação, é bomba, enfim, é um problema gravíssimo. Eu até entendo a revolta das pessoas, porque vão gastar mais para se deslocar, mas, poxa, também não há como sustentar um sistema sem recurso. Então, aumenta a gasolina, aumenta o salário, aumenta tudo, né? E como é que você vai custear o sistema? Então, precisa de dinheiro. Aí a gente pode discutir de onde vem esse dinheiro, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Esse dinheiro vai vir só da tarifa? Só o cidadão que anda de ônibus é que vai custear? Não. Esse dinheiro tem que vir de outras fontes para que ele não seja onerado, porque é o único cara que está fazendo ali um movimento de reduzir poluição, reduzir o uso ineficiente da infraestrutura pública, reduzir o acidente. Então, vamos dar uma atenção especial para essa pessoa que está fazendo tomando esse tipo de atitude. Então, Rodrigo, só para avisar que a gente tem alguns inscritos, mas, por favor, finaliza, pode seguir a sua linha, mas na sequência a gente já passa para
para algumas dúvidas que apareceram aqui. Vou encerrar aqui. Então, enquanto a gente tratar o negócio de transporte público como uma coisa de empresário, aí vai ficar difícil mesmo, a gente vai ficar nesse... Porque se reduzisse a tarifa de 4,70 para 2, e o próximo prefeito fala assim, não, eu não quero mais isso aqui, eu vou subir para 2,50 que seja. Pô, é o tamanho do aumento que ia ser, proporcional. Então, quando a imprensa fosse divulgar o aumento, é só 50 centavos, mas nós vimos o que aconteceu por causa de 20 centavos. Então, era mais do que o dobro dos 20. Então, eu acho que acabaria tendo um controle social pelo benefício que ia gerar para a cidade toda. Obrigada. Quem se inscreveu primeiro aqui foi o Paulo. O Flávio quer complementar. Não, Rodrigo, eu só queria chamar o Paulo. Vai completar? Pode. Você quer completar alguma coisa, Chaves? Eu ia te chamar mesmo. Não. Te chamar para falar. Tá certo. Então, tudo bem, Rodrigo? Prazer te conhecer. Trabalho Prazer, aqui Paulo. junto com o Thiago e a Tati Polo. E a gente também, quando foi fazer esses estudos, né, implantando, né, o nosso primeiro foi lá em Vargem Grande, né, a gente teve um certo conforto porque lá eles tiveram uma pré-experiência, né? Então, durante um mês, a prefeitura ficou fazendo o transporte de forma gratuita e o comércio deu uma resposta para eles de que aquilo foi positivo, né? Aumentou as vendas por lá quando o transporte era gratuito, né? Sempre que a gente cria uma taxa, né? Não a gente, mas o gestor público, ele enfrenta uma barreira, né? E lá em Vargem foi mais fácil porque o comerciante viu que tinha uma vantagem em pagar por funcionário, né? Em Porto Alegre, vocês tiveram alguma aproximação com os comerciantes nesse sentido de que antes de criar uma taxa, mostrar os benefícios para eles de que, olha, dá para reduzir esse valor que você paga hoje, consegue ficar menor, porque, como você disse, né, se aumenta alguma coisa no transporte, o pessoal cai em cima, né? E se a prefeitura cria uma taxa, também qualquer munícipe vai... Ih, eu acho que ele perdeu a conexão. O Rodrigo? O próprio Rodrigo, né? Vou ter que fazer minha pergunta novamente. Eu ia perguntar meio nessa linha também. Eu tô achando a sua pergunta assim, demolidora. Quais eram os grupos de interesse que estavam mobilizados a favor, né? Eu vou aproveitar e fazer um comentário aqui, enquanto o Rodrigo não volta. Na UITP, né, que para quem não conhece a UITP, que é uma associação mundial que tem ao redor de 1.800 membros, a Apollo faz parte, a minha empresa Dax faz parte, membros que envolvem desde consultorias, mas é a menor parte, envolve as autoridades de transporte, envolve os operadores, envolve fornecedores, né? Então, vai ter desde o metrô de São Paulo, o metrô de Nova York, o metrô de Paris, a operadora de ônibus de Shenzhen, a Alstom, a CAF, a Deutsche Bahn, a Apollo, a Dax, aqui no Brasil. Então, esse grupo, que há muitos anos eu faço parte, e estou num comitê de economia de alguns desses membros, e inclusive sou vice-presidente do comitê, a gente discutiu bastante tarifa zero, e a gente criou, na verdade, um grupo de affordability, por isso que eu falei da palavra aqui, né, dessa capacidade de pagamento. E o que a gente concluiu, tem até... A Rodrigo voltou? Consegui aqui no 4G, desculpa, a gente caiu tá. a internet fixa aqui. Você chegou a ouvir toda a pergunta do Paulo? Não, ele estava começando a falar, Paulo, desculpa. Não fugi da pergunta, Então eu vou repassar a palavra para ele, depois eu volto ao que eu estou falando aqui, eu pontuo. Paulo, eu só vou pedir para ficar sem a imagem por enquanto, para não correr o risco de cair. Tá bom, então. E aí eu não precisar fazer a pergunta de novo. Eu estava perguntando a questão da taxa, né? A gente fez o trabalho de Vargem Grande e lá eu estava falando que tivemos um certo conforto porque eles tiveram uma experiência antes de implantar de fato o sistema de tarifa zero, porque durante um mês a prefeitura foi a responsável por fazer o transporte, né? Usou os funcionários da prefeitura.
E o comércio respondeu de forma animadora para eles, né? Quando o transporte estava gratuito, o comércio conseguiu arrecadar mais. Então, para criar essa taxa lá em Vargem Grande, foi mais fácil por conta disso, né? E aí, nesse sentido, gostaria de saber se lá em Porto Alegre teve uma aproximação não só com os comerciantes, mas até mesmo criar a taxa do aplicativo, né? Se teve uma aproximação com os principais atores para tentar diminuir esse atrito, né, na hora de você criar uma taxa. Com os empresários locais, com a associação comercial, no primeiro, qual foi a estratégia do prefeito, Paulo? Aliás, eu comentei isso com o Thiago, parabéns pelo projeto de Vargem Grande, foi uma das inspirações que a gente usou também, tá? A gente pegou o projeto de lei de vocês lá e utilizou ali como alguma base. O prefeito falou o seguinte, olha... Oi? Tem que pagar royalties para fora. Com prazer. Como é que funcionou? O prefeito falou assim, olha, eu quero botar o pacote inteiro na rua, eu não quero botar fatiado. Porque se eu botar alguma proposta e ela for rebatida, ela sofreu um ataque, eu não consigo colocar as outras. Então, por mais que pareça estranho a gente enfrentar esse monte de briga ao mesmo tempo, ele falou, eu acho que eu não consigo fazer isso pelo prazo e pelo período eleitoral, eu não consigo fazer isso por partes. Então, tem que botar tudo de uma vez na rua. Então, a gente colocou um pacote só, e aí a gente começou a conversar. No primeiro dia, antes do lançamento, a gente embargou a informação, mas eu fui em todas as rádios, jornais e televisões de Porto Alegre e fiz uma apresentação para a diretoria e tal. Começou 8 horas da manhã e terminou quase que 9 horas da noite. Passei em todos os órgãos de comunicação, entreguei um caderno com explicação, com argumentação, de onde vinha a inspiração. Então, a gente focou na imprensa da primeira vez, no primeiro momento. Depois, a gente passou a trabalhar com as entidades de classe. Então, Construção Civil, Federação das Indústrias, Associação Comercial, então isso a gente foi trabalhando. Obviamente, teve um caso até bastante pitoresco, na Associação Comercial, o cara começou batendo, mas jogando pedra, não me deixava falar, e eu tentando fazer a apresentação. Quando eu terminei, ele virou e falou assim, não concordo com nada que você falou, não, mas agora eu entendi. Então, assim, se a gente tem tempo para explicar e condição de explicar, você acaba tendo argumentação. Por mais que ele não concordasse, como foi o caso, a gente conseguiu, pelo menos, não apanhar sem ter o direito de explicar o que estava fazendo. Então, mas a gente não tinha opção, por exemplo, de fazer teste, não tinha como fazer esse tipo de coisa, porque não tinha recurso, não tinha como fazer nenhum tipo de projeto piloto, vamos chamar assim, Paulo. Então, não sei se respondi completamente a pergunta, mas a gente tentou tratar a resistência no caso a caso. E a gente esperava também que a população, o cidadão do ônibus, ele fosse também nos defender quando ele visse o tamanho da redução do custo de tarifa para ele. O que aconteceu em parte, tá? A gente também já tinha combinado com o tratado dentro do Conselho Municipal de Transportes para que eles fossem defensores do projeto junto à sociedade. Isso também funcionou bem. Isso responde, né, deu para ver que houve, então, antes de mais nada, uma campanha, né, de tentar pelo menos conscientizar as pessoas, né, os principais atores. E só uma complementação lá, não foi um teste, né, mas foi uma necessidade, porque em Vargem Grande, a empresa que estava antes, né, fazendo o serviço, ela pediu o reequilíbrio de tarifa, a prefeitura não concedeu e eles largaram o serviço, e a prefeitura se viu obrigada a fazer o serviço para não deixar de atender o cidadão. Mas é claro que, em termos de tamanho, era muito mais fácil uma prefeitura com 50 mil habitantes, né, continuar rodando os ônibus do que Porto Alegre, que tem, acho que praticamente 5 vezes mais ou até mais do que isso, né? Então, lá foi um pouco mais fácil essa experiência para eles, né? Experiência entre aspas.
E uma coisa tem uma diferença grande é que lá em Vargem Grande era tarifa zero para o sistema, né? É zero, não era redução. E a gente tinha essa questão da redução. Então, e a situação não permitia que a gente tinha que jogar a proposta para a sociedade e tentar fazer com que ela fosse comprada pela sociedade. Sim. A Silvana também queria falar, né, Silvana? E depois a Yara. Tá. Pronto, agora. Isso, obrigada, Flávio. Boa tarde a todos e todas, especialmente a Rodrigo. É uma satisfação estar de novo aqui com o pessoal da Polo nesses debates que são muito importantes para a gente que, depois de muito tempo trabalhando com transporte urbano, hoje eu me dedico mais a orientar pesquisas na universidade a respeito do tema. E eu tenho pelo menos duas questões, mas se der, até faz três. A primeira é em cima do que você mesmo já ressaltou, a importância do protagonismo dos empresários de ônibus. Eu te perguntaria, como é que foi essa conversa com os russos, né? Acho isso importante no sentido de que eles, né, por enquanto, além das questões de novas concessões, então, em que pé estavam os contratos, tendo em vista a renovação ou não, né? Como é um pouco esse ambiente e como foi trabalhado. E uma outra questão que também, às vezes, parece que precisa combinar com os russos é a questão. Porto Alegre é o centro de uma metrópole, né? Como é que, e especialmente num clima de uma certa, vou dizer, vulnerabilidade ou fragilidade das relações metropolitanas, com o caso Metrobel e tal. Queria que você comentasse um pouco como é que isso entrou no contexto dessas propostas, que eu entendo que realmente não podiam ser imediatas, né? Mas como é que foi um pouco essa preparação? Tá. Bom, com as empresas de ônibus, com os consórcios que operam o sistema local, eles já vinham naquela questão de pedir tarifa. A gente conseguiu conquistar um pouco da confiança deles com a implantação das faixas exclusivas. E aqui, Silvana, cabe um comentário. Quando a gente apresentou o projeto de 18 quilômetros e não dos 22 que a gente tinha, a gente já tinha mais a gente tinha 40 quilômetros de projeto, uns já bastante avançados e outros muito iniciais, tá? Mas a gente apresentou 18. Teve um dos empresários que começou a rir, debochando mesmo na reunião. Aí ele virou para mim e falou assim: ô mineiro, você acha que vai conseguir botar isso aí na rua? Eu falei: não, eu tenho certeza. Ele falou: mas você não é o primeiro que fala que vai botar essas faixas na rua, não. Eu falei: bom, vamos ver, né? Ele falou: quero ver, se você conseguir colocar isso tudo na rua, eu te pago o sorvete. Eu falei: obrigado, vamos tomar um sorvete junto. E aí ficou essa... E como a gente conseguiu... Desculpa, pode falar. Não, eu estou comentando como é terrível esse padrão de relacionamento entre poder público e concedentes e concedidos, né? O ambiente não é dos melhores, assim, dos mais amigáveis, né? E aí, como a gente conquistou um pouco da confiança deles, de implantar o GPS, de colocar as faixas exclusivas na rua, eles começaram a ver que as maluquices estavam dando certo. Então, assim, poxa, vou tentar. E aí eles compraram a ideia. Tá? Eles gostaram, principalmente a questão da redução dos cobradores, que era uma briga antiga deles. E quando eles viram que tinha a possibilidade de baixar a tarifa, mas não mexia, em tese, na remuneração do contrato deles, eles queriam aumento de tarifa o tempo todo, isso atraiu o pessoal para o nosso lado. E a gente conseguiu meio que botar um pouco de água na fervura, porque, em paralelo a essa discussão,
o prefeito estava me cobrando o seguinte: olha, se esses caras não melhorarem o serviço, nós vamos intervir, nós vamos operar por nossa conta. Eu falei, pelo amor de Deus, prefeito, não me faça passar por uma intervenção. É a última coisa que eu quero na minha vida. Não, porque não pode ficar nessa qualidade e tal. E realmente ele queria mudar, inclusive forçar que a integração com os metropolitanos fosse feita a interoperabilidade das bilhetárias eletrônicas. Lá uma é Prodata e a outra é Tacom, se eu não me engano, a metropolitana Tacom e a municipal era Prodata, que o cartão fosse aceito em qualquer um dos sistemas. E, enfim, isso a gente tentou fazer a integração das linhas metropolitanas com as municipais para reduzir aquela ineficiência gigantesca que tem de várias linhas superpostas, mas eram coisas também que estavam em andamento e a gente a gente esperava que esses avanços, na sequência, a gente pudesse fazer no eventual segundo mandato e o projeto ficasse lá para uma continuidade do trabalho, né? Porque eu cheguei lá no meio do mandato, cheguei no início do segundo ano de mandato, no início do terceiro ano de mandato do prefeito, então a gente tinha ali um tempo relativamente curto para fazer um monte de proposta, né? Então, esse sistema. Então, eu respondi a pergunta do relacionamento com eles, né? E teve a outra. É que você falou em 3 perguntas, era uma, 2 e talvez uma terceira, né? Vou só aproveitar para falar para a gente encaminhar já para o fechamento. A gente hoje vai encerrar um pouquinho mais cedo. O Flávio vai precisar sair umas 3h30, mas a gente se ainda ficar... Vocês fiquem à vontade de continuar. A gente fica aqui mais um pouquinho para terminar o fechamento, mas só para a gente já ir encaminhando. Tá, mas eu respondi todas as perguntas ou não? Sim, respondeu. Então... A questão metropolitana realmente era a minha principal preocupação. Foi ótimo. Com relação aos contratos, eles estão vigentes e eles ainda têm mais 8 anos de vigência, uma coisa 8 assim. anos. 6, 7 anos. A Yara, da Yara, você falar, Yara, sobre Vale Transporte. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Opa, então vamos lá. Parabenizar todo mundo rapidinho, mas enfim, só uma dúvida, assim, na verdade, para esclarecer um pouco mais e ampliar um pouco o debate. Em relação ao Vale Transporte, quando vocês propuseram lá, eu não entendi, no sentido seria a empresa obrigatoriamente pagaria para todos os trabalhadores ou os trabalhadores também teriam que solicitar que tivesse Vale Transporte, porque seria gratuito, né, no caso, pelo que eu entendi. Como que seria isso, né? Porque hoje o empregado que solicita, né, ter ou não, né, o Vale Transporte. Como que seria, né, essa questão de estar solicitando ou não? E eu imagino que seria tipo um cartão, então eu sou trabalhador, eu solicitei, ou a empresa pagou, ou a empresa poderia pagar, sei lá, tipo 100 vales, estaria distribuindo para aqueles empregadores que desejariam. Como que seria essa lógica? E a pergunta, nessa operação, na verdade, né, operacionalizar isso daí, essa questão, e a questão se não iria, como que fica essa questão do conflito com a lei do Vale Transporte de 85, né, a 7.418, se estaria em conflito ou não, ou se o município tem plenos poderes para estar trabalhando com essa questão do Vale Transporte. Excelente. Posso agregar pergunta, só uma questão? Desculpa, e a questão do trabalhador não formal. Se ele estava sendo incluído ou não, contratos de terceirização, coisas desse tipo, que é um universo talvez meio importante para ser considerado. Obrigada. As duas perguntas são muito importantes. Primeiro, eu vou tratar do Vale Transporte. O que a gente fez foi isolar o Vale Transporte. Então, primeira crítica que eu recebi, você está legislando em cima da lei trabalhista, interferindo numa responsabilidade federal, vocês não têm atribuição para isso, enfim. De forma alguma, a gente entrou na lei federal. A lei do Vale Transporte diz o seguinte: é obrigado ao empregador oferecer, prover o transporte e que o custo do transporte não ultrapasse 6% da renda do trabalhador. Então,
Existem casos onde ele dá o vale transporte, compra o vale transporte, existem casos onde ele contrata uma Kombi, uma van, um serviço fretado, enfim, e dá o transporte fretado para aquele cidadão e não dá o vale transporte. O que ele tem que oferecer é o transporte de ida e volta para o trabalho. A nossa proposta ela é com base na Lei 12.587, que é a Lei de Mobilidade, que permite aos municípios criar taxas enfim, outras formas de remuneração para que o sistema de transporte fosse custeado. E como é que a gente ia criar? Do mesmo jeito que o empregador poderia contratar um serviço fretado, a nossa taxa ela é uma taxa obrigatória para toda empresa registrada no município e que oferecesse e que tivesse pessoas com carteira assinada na sua empresa. Então, quem tivesse carteira, contava lá, são 10 pessoas com carteira assinada, então vai pagar R$700 lá, R$690 de taxa. E cada um receberia um passe livre do transporte pela disponibilidade do serviço de transporte público. E esse passe livre ele funciona segunda a sexta, sábado, domingo, feriado e depois do horário de trabalho da pessoa, não é só para ir e voltar ao trabalho. Onde eu disse lá que a importância da orla de fazer com que as pessoas pudessem frequentar, porque com uma população mais de baixa renda mora longe da orla, eles não conhecem aquele espaço maravilhoso que tem lá, na orla do Guaíba. Então, ele poderia ir com a família, ou sozinho, ou ele e a esposa, enfim, poderiam ir através da utilização desse passe livre e poder ter as opções de lazer, e mesmo que não fosse na orla, fosse numa praça, em outro lugar da cidade, para poder circular e ter as outras atividades, não só a questão de ida e volta ao trabalho. Então, a gente conseguiu, através da Lei 12.587, sair fora da questão do Vale Transporte. Qual que é o problema que isso gerou? Porque, para explicar que seria melhor, a gente tinha que falar no Vale Transporte que a pessoa ia gastar menos. Então, muita gente fez essa confusão e a gente tem que tentar, se isso for feito em outra cidade, tem que tentar trabalhar um pouco melhor essa forma de explicar isso, porque ele não é uma substituição do Vale Transporte, é uma alternativa ao Vale Transporte e que barateia o sistema para todo mundo. Aí, entrando agora nos autônomos, nas pessoas que no informal, ele ia ser beneficiado não pela redução da tarifa. A própria redução de 4,70 para 2 no total, depois que tudo fosse implantado, ia beneficiar o trabalhador informal. Agora, não teria como cadastrar ou gerar algum tipo de situação para o informal, pelo menos a gente não vislumbrou isso na época, de forma que ele pudesse ser formalizado e ser tratado dentro da lei. Então, ele teria o benefício por consequência da implantação do sistema via o trabalhador formal. Da tarifa. Deixa eu só pontuar, eu realmente vou ter que sair em 30 segundos. Eu agradeço a todos aqui do meu lado, aí eu passo a bola para a Tati fazer o encerramento, mas eu queria só terminar caiu, que eu acho importante que eu estava fazendo, lá no ambiente UTP, a gente discutiu tarifa zero e affordability, né, capacidade de pagamento, e aí, inclusive, a gente conversou com o pessoal de Tallinn, que o Rodrigo citou, e de outras cidades europeias que implantaram tarifa zero, e ficou muito claro o debate ali na comissão de economia, no Comitê de Economia da UE, que nas cidades menores, zero, o conceito e os mecanismos de implantação, o Paulinho falou, são muito mais fáceis. E quando você vai para uma grande metrópole, Porto Alegre é uma média metrópole, no caso a gente falava, por exemplo, de Paris. O pessoal da ETP estava na mesa, falou, a gente, isso era antes da pandemia, tá? Não recomenda para nós, que provocou o debate em Paris de tarifa zero, a implementação de uma tarifa zero. E tinham dois motivos principais. Pelo porte, né, do sistema, então você acaba abdicando de um volume de arrecadação indo para a tarifa zero muito grande, e pela situação que era um pouco antes da pandemia, mas ainda é em muitos sistemas, principalmente no pico, capacidade esgotada. Então, por que eu vou baixar se eu tenho o sistema já esgotado? Então,
Estou falando uma visão que a RATP colocou nas reuniões da UITP. E eu agradeço muito, desculpa a minha pressa, mas vou ter que sair realmente imediatamente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigada, Flávio. Vai lá, muito obrigada. E a todos. Tranquilo. Obrigado, Flávio. Tchau. Um abraço, Flávio. Tchau. Abraço. A internet via cabo aqui voltou, mas eu não vou me arriscar a trocar, não. Vamos continuar. Não, já estamos caminhando também. Acho que as perguntas, os inscritos já foram atendidos aqui também. A gente já pode pensar já em caminhar para o final, menos que alguém tenha mais alguma complementação, alguma coisa. A gente já encaminha aqui para o encerramento. Vou ver se a Yara ficou satisfeita com a resposta lá. Tem alguma? Bom, vou aproveitar. Obrigadão, Yara. Obrigada, Yara. Silvana. Vou aproveitar só para reforçar aqui que eu coloquei no chat que a gente gravou a reunião, né, esse evento, e a gente está disponibilizando todos os eventos que a gente tem feito no nosso canal do YouTube. Então, hoje, quem acessar já vai ver os conectas anteriores. E daqui a algumas semanas, assim que a gente fechar a edição, esse aqui vai estar disponível, a gente compartilha com vocês no Instagram, no nosso YouTube, no Face, nas nossas redes aqui no WhatsApp também. E se ninguém mais tiver mais nenhuma... Queria só mandar um beijo para o Rodrigo, que eu conheci ele na Sinergia lá em 2008, Rodrigo, não sei se tu lembra de mim. Eu morei com a família do Ronaldo. Oi, tudo bom? Tudo bem. Stefânia, agora que eu vi aqui. Eu estava com a câmera desligada aqui, que eu estava envolvida aqui com meus 2 filhos. É um prazer conhecer o teu trabalho agora nos últimos anos, né? Eu acho que já tinha uma admiração pelo teu trabalho na Sinergia e ver que tu trilhou um caminho tão legal e em Porto Alegre ainda, que eu sou muito fã, morei muitos anos lá e fiz minha faculdade lá, né? E fico muito feliz por ter você aqui também mais perto, pela Apollo ter esse contato, porque eu estou trabalhando pela Apollo agora e morando em Florianópolis. Um abraço para ti, tudo de bom, viu? Parabéns. Um abraço, obrigado, prazer em revê-la. Obrigado Igualmente. pelas palavras aí. Posso fazer mais uma propaganda, Tati? Do próximo encontro, que vai ser com o pessoal falando um pouco da experiência europeia. Então, a gente já convidou o André, que fez o mestrado dele sobre isso lá em Portugal, e a Mari. Da onde que a Mari é? Bélgica. A Mari, que também é uma pesquisadora belga, que também está estudando tarifa zero, fez o levantamento aqui das cidades no Brasil e está fazendo um levantamento bem extenso no mundo todo sobre tarifa zero. E a mediação, a gente já convidou também o Aveleda para participar fazendo a mediação. Ele deu uma sinalização positiva, mas nós precisamos combinar ainda com todo mundo certinho. Em breve a gente divulga aí a data e como que vai ser esse encontro. Isso mesmo. É isso, então, pessoal. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, saber da correria que esses dias, ainda mais pela correria de hoje especificamente, né? Obrigada a todo mundo que participou, pela prestigiar a gente. Eu agradeço muito aí a oportunidade de vocês, o convite da Apollo e a gente ter essa oportunidade de conversar um pouquinho. Foi uma experiência muito importante para a gente, até para desmistificar algumas coisas, né? E perder aquele medo de que a gente pode enfrentar alguns problemas com uma certa veemência e propor algumas mudanças. Porque quando a gente montou isso tudo, e isso foi sendo construído com toda a equipe, não foi um trabalho meu, pelo contrário, né? Tem muita gente envolvida, e quando a equipe é boa, facilita bastante. Quando a gente foi montando isso tudo, o negócio começou a tomar uma proporção que a gente começou também a ficar um pouco preocupado. Falei, gente, isso aqui é uma coisa muito bacana, isso aqui é um baita de um projeto. E
uma pena a gente não ter conseguido colocar tudo em prática, mas eu acho que teve uma coisa muito positiva. Nós conseguimos, com essa proposta, fomentar o debate nacional sobre esse assunto, né? A gente teve perguntas, matérias de norte a sul. A Roberta, lá de Recife, fez uma matéria muito grande, mais de uma página do Jornal do Comércio, sobre isso, valor econômico, Folha de São Paulo, Estadão, os jornais de Porto Alegre, todos, obviamente, Florianópolis, enfim, a gente conseguiu que o debate fosse colocado num nível maior, né? Que fosse para fora de Porto Alegre, não ficasse uma coisa local, e que a gente conseguiu colocar o dedo na ferida nesse assunto. Logo depois vem a pandemia, e aí mostrou que esse assunto era necessário ser tratado, tanto é que hoje ele é tratado com um pouco mais de naturalidade do que naquelas outras situações. Então, muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com todos e que a gente tenha mais oportunidade de bater papo bom assim e poder aprender também com vocês um pouco. Sem dúvida. É isso então, pessoal. Obrigada. Obrigadão a todos. Então, até o próximo. Marquei aqui, dia 29 de abril é o nosso próximo Conecta. Eu também deixei o link aqui do nosso YouTube. Quem quiser, já fica aqui registrado. Obrigadão, pessoal. Então, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.